Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um artigo do nosso diretor Paulo Figueiredo Filho. Todas as religiões são amor? É um texto que ele lançou inicialmente na sua página pessoal, aí nos deu aí a alegria de publicar na nossa página, em que ele discute esse discurso bonitinho do pluralismo religioso, em que praticamente se obriga as pessoas a acreditar que tudo tem o mesmo valor, que tudo tem a mesma qualidade, em vez de se defender apenas a tolerância, que é o respeito mútuo, a consideração à existência do outro. Se tenta fazer com que todos aceitem as ideias dos outros, em vez de simplesmente se respeitarem. E aí ele discute também a contribuição do cristianismo na sua valorização do amor, das liberdades individuais, também conjuntamente com o pensamento judaico original, na formação das qualidades da civilização do Ocidente. E ele fecha comparando a tolerância nos países ocidentais, o nível que ela conseguiu atingir, com os seus percalços, com os seus sobressaltos, mas comparando com os países islâmicos, de maioria islâmica, onde o islamismo tem influência direta na maneira de estruturação do Estado e das leis, e os cristãos são sanguinariamente perseguidos em muitos desses lugares, e nos países comunistas, tomados pelas revoluções comunistas, onde também a tolerância com a diversidade, com o pensamento divergente, é muito menor. E em 6º lugar, em vez de um artigo, nós temos uma entrevista que nós fizemos com uma jovem cubana que vive no Brasil, e nós demos o título de A Jovem Cubana que Não Desistiu de Sonhar. A jovem Zoe Martinez, uma jovem cubana de 16 anos que está no Brasil há 4, com toda a coragem, com uma desenvoltura incomum, nos conta sobre a vida do cubano, sobre o sofrimento do povo cubano, comenta a estruturação do regime castrista que já sufoca aquela ilha há tantos anos, há tantas décadas, e fala da sua vida pessoal, da vida do imigrante, daquele que deserda da ditadura cubana, escapa e consegue morar em outras terras, mesmo que estas terras também estejam ameaçadas por tendências ideológicas simpáticas àquele regime. E não por acaso a Zoe, falando aos brasileiros, nos alerta para os riscos que nós por aqui também corremos, tendo as nossas liberdades aviltadas e agredidas pelos cúmplices do governo cubano que nos governam por cá. Em 5º lugar, do Sérgio Nunes, que é formado em Medicina e Direito, não é pouca coisa, parabéns para ele, já digo, e nos traz aí o seu primeiro texto, e nós tivemos a honra de publicar no IEL, com o título Sobre o Enem, Julguem por si mesmos. Esse texto é muito particular porque na realidade não se trata de um artigo em texto corrido que desenvolva um raciocínio. É uma lista de referências de nomes de autores que foram citados e usados nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio desse ano, em que ele deixa muito claro como raciocínios e argumentações em texto corrido não deixariam. Ele deixa muito claro o viés ideológico da prova, como ela só apresenta referenciais teóricos, só trabalha em cima de referenciais teóricos que tenham um viés específico, que é o viés da esquerda, aquele que interessa ao governo e aos intelectuais que perfazem aí o nosso meio universitário, o nosso MEC, a produção do material didático, inclusive. Então ele mostra que autores de viés alternativo, de viés liberal, de viés libertário ou conservador, ou o que seja, não são contemplados, com exceção de 2 da formação clássica, como ele diz, que são Tomás de Aquino e David Hume,
em questões bastante acessórias dentro de um corpo de uma prova que está referenciando os tipos de esquerdistas mais extremados possíveis aí de diversas nacionalidades. Em quarto lugar, do Matheus Bernardino, que é também colaborador nosso de longa data, já andava há algum tempo sem escrever e nos traz mais uma vez um texto enriquecedor para o nosso pensamento, para a nossa formação de pensamento, que é: sempre há alternativas. O Brasil não precisa de mais impostos, e sim de mais austeridade. Como todos os textos do Matheus Bernardino, é um longo ensaio, uma longa análise com base em dados, em referenciais teóricos da economia. É um texto voltado para economistas, não tanto para leigos, mas todos nós podemos captar a essência da mensagem, que é exatamente sustentar que essa proposta de que a saída do buraco em que nós nos metemos na questão econômica diante do governo do PT passaria necessariamente por um aumento de impostos, que sabemos nós também, com base em outros textos que nós já publicamos aqui, de outros autores, diminuiria, prejudicaria a partir de um certo ponto a produtividade, a geração de riquezas, o que só nos meteria ainda mais no buraco. A ideia de que passa por isso necessariamente a saída para essa situação que nós estamos. Matheus Bernardino sustenta com muita profundidade, com muita lógica, com base em dados, que não é assim. Que a verdadeira austeridade não passará necessariamente por esse atalho cruel com quem produz riqueza no país. Em terceiro lugar, o mito da dívida histórica entre negros e brancos, de Felipe Lungov. Felipe Lungov também é mais um nessa lista no nosso flash de hoje, que traz um artigo pela primeira vez ao site do Instituto Liberal. Ele que é formado em economia pela USP, ele aborda exatamente esse tema que nós já estamos tanto observando em debate nas produções midiáticas, geralmente sustentando o ponto de vista das esquerdas, o ponto de vista que interessa a plataforma do governo, que gera um divisionismo na sociedade entre negros e brancos, como se encarados em bloco, em grupos, como coletivos, todos aqueles que têm pele branca ou todos aqueles que têm pele negra, o que, considerando a miscigenação do Brasil, é uma abstração obtusa, burra, né? Que todos esses teriam comprometimentos ou estariam merecendo alguma reparação pelo que os outros negros ou brancos do passado, de outros séculos, tenham feito ou tenham sofrido. É desmontar essa falácia, essa mentira sórdida que é explorada pelos populistas. É a isso que o texto se dedica. Em segundo lugar, de minha autoria, a culpa que ninguém teve da corrupção que não existiu na CPI que não aconteceu. Esse título ele expressa bem do que se trata. Se trata de uma irrealização da expectativa mais evidente, mais óbvia diante da CPI da Petrobras. Uma CPI que durou 8 meses, o nosso dinheiro sustentando, evidentemente. Indigna ver uma coisa dessas. Em que o relatório final do petista do Rio de Janeiro, Luiz Sérgio, declara simplesmente que a presidente da República, Dilma Rousseff, que hoje está aí ameaçada merecidamente no processo de impeachment por crime de responsabilidade fiscal, crimes que ela continua cometendo, e que sem dúvida Dilma tem papel central, como Lula também teve na construção desse esquema que assaltou as estatais, entre elas a Petrobras. E pasmem, o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, não tem responsabilidade nenhuma pelo que aconteceu. Além de, é claro, o relatório não citar os políticos que estão sendo investigados. Quer dizer, nem o presidente da empresa é responsável pelo que estava acontecendo. É impossível não se indignar. Então o texto fala sobre isso, é um desabafo, é uma declaração de revolta contra esse absurdo, esse circo, essa palhaçada que foi essa CPI, que acabou resultando essa CPI. Uma verdadeira pizza deliciosa para os nossos deputados. Em primeiro lugar, nosso colaborador de sempre, o artista João César de Mello, traz o seu texto Socialismo e Liberdade.
É uma análise dessa união, desse casamento teórico que as esquerdas tentam fazer até hoje. A gente tem aqui no Brasil mesmo o Partido Socialismo e Liberdade. Esse casamento contraditório entre as ideias socialistas e as ideias de liberdade, e ele traça um histórico da exploração que a esquerda vem fazendo, e isso é moderno, isso vem lá da escola de Frankfurt, de Gramsci, não faz parte do marxismo ortodoxo, por assim dizer, da liberação sexual dos anos 60, do movimento gay, do feminismo, como armas de retórica para infiltrar as suas ideias, sobretudo no campo econômico. Que a gente vê defendendo liberdade sexual, todo tipo de variação de relacionamento sexual, mas usam essa porta de entrada para propagandear o socialismo e a restrição das liberdades no campo econômico. E aí a gente tem um exemplo claro do nosso deputado Jean Willis. Então ele mostra que esse casamento é um casamento fadado ao fracasso desde a sua concepção teórica e na prática não pode ser diferente. Esse foi o nosso flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente no nosso canal do YouTube, a relação com os links vai estar disponível aqui embaixo. Se vocês estiverem assistindo a esse vídeo na nossa fanpage no Facebook, a relação vai estar disponível aqui em cima. Nós estaremos aqui de volta na semana que vem, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.